Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que tenhamos mais um dia na Sua presença. E o respirar é a maior prova de que as coisas ainda vão melhorar, que ainda podemos ter fé. Pai, seja conosco nesse dia, seja conosco todos os dias da nossa vida. Continua a nos guardar, continua a nos dar seguro que é a Sua presença em nossas vidas. Pai, que nós continuamos a buscar o Senhor de coração aberto para ouvir a Sua mensagem, para o seguir e para o obedecer. Pai, que faça esse canal crescer, esse também é um pedido que eu tenho. Com quem me ouve agora e vai seguir esse canal e vai encaminhar para mais pessoas, porque o objetivo é que mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a Sua palavra, a Sua voz, segundo a Sua palavra que o Senhor nos deixou, que é a Sua palavra, a Bíblia. E que a pessoa tenha um dia, uma noite abençoada, sempre que ouvir. Porque é isso que Davi disse, que ele está seguro porque o Senhor é o seu rochedo, é a sua rocha. E ele se deita feliz e em paz. E não há o que temer quando estamos em Deus. Pai, abençoe o dia, a noite de cada pessoa que ouve essa mensagem. Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas, que mais pessoas venham a seguir esse canal. Eu orei confiante, no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos dar continuidade ao livro de Salmos, no seu capítulo 8, que diz: a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Salmos capítulo 8, verso 1 em diante. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e a criança de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as verdades dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Louvor a Deus pela justiça. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Salmos número 9, capítulo, verso 1 em diante. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores, pois ao retrocederem, os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis os ímpios, e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas. Arrastem as suas cidades até a memória deles. Pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que Ele tem feito. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim,
Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, ao laço que esconderam. Ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor, saibam as nações que não passam de simples mortais. Oração pedindo justiça. Salmos capítulo 10, verso 1 em diante. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde nas horas da angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todas trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo de língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado, ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o, arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega ao desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Deus é forte e refúgio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmos 11, verso 1 em diante. No Senhor me refugio, como então vocês dizem a minha alma: fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis aos ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras assondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face.
auxílio contra a falsidade. Ao mestre do canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi, Salmos capítulo 12, verso 1 em diante. Salva-nos, Senhor, porque já não há, porque já não há porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e oração fingida. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depuradas 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Oração de fé. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, Salmos capítulo 13, verso 1 em diante. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e me responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários. Se eu for abalado, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. A corrupção do pecador e sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Salmos capítulo 14, verso 1 em diante. Diz o insensato no seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Salmos. E fechamos aqui mais 7 capítulos, Pai. Graças te dou. E uma coisa me chamou muito a atenção. Davi perguntou, se não houver os juramentos, como será a vida do justo? Se não houver as ordens, as primícias de Deus, como será a nossa vida? É como se fosse, se não houver a água para o peixe, como ele nadará? Se não houver o ar para as aves, como eles voarão? E se não houver Deus para nós, como viveremos? Pai, esse é muito forte, essa mensagem. E com essa mensagem eu venho encerrando, orando, dizendo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor faz. Por Senhor, permitir que chegássemos até o dia de hoje. Pai, abençoa a nossa noite. Pai, abençoa a noite de cada um que ouve essa mensagem. Pai, faça com que esse canal chegue a mais pessoas. Esse sempre será o meu pedido. Para que ele possa ser ouvido por mais pessoas. E para isso eu preciso que mais pessoas sigam esse canal. Que mais pessoas, como uma pessoa que ouve essa mensagem, curta, compartilhe, siga o canal.
porque a tua mensagem chegará a muita, mas muita gente. E o objetivo aqui é lermos a palavra de Deus e dormirmos com ela no nosso ouvido e que tenhamos uma noite abençoada todos os dias. E nós leremos ela até o fim, até o último livro. E para isso, eu quero que você continue aqui e que cada vez que se partilhar, se publicar o vídeo, você esteja ativo, você recebe essa notificação. Pai, graças te dou, porque tu és bom. Orei confiante no nome do Senhor.